Quero-vos dizer que geralmente a história é feita de grandes homens, porque são esses grandes homens que nos fazem partilhar as coisas boas da vida. Eu hoje resolvi trazer aqui uma pessoa, eu e a Maia resolvemos trazer aqui uma pessoa que é um grande homem, mas é daqueles homens que trabalha por trás. Nós aqui fazemos televisão e em televisão trabalhamos com grandes homens. Vocês não os veem, olham para nós, mas nós somos aquilo que somos à conta dessas pessoas que trabalham connosco. É verdade. E estamos muito agradecidos a uma vasta equipa. Tu. Eu estou muito agradecido. E é sobretudo à equipa do Correio da Manhã, que nos acompanha sempre com grandes histórias e grandes reportagens. Mas hoje temos aqui uma pessoa muito especial que eu quero que vocês conheçam e deem a vossa atenção, porque é um grande homem com vários prémios de jornalismo e eu tenho o gosto de vos apresentar António Pereira. António, muito obrigado. Quero um aplauso, por favor. Muito bom dia, António. O António, é bom saber-se que, e não estranhem, que tem aqui algumas limitações e, portanto, já vamos chegar a isso, porque o António, desde pequenino, que tinha este sonho de ser jornalista. Mas não foi fácil chegar lá. Não foi, António? Onde é que nasceu? Em Bissau, na Guiné-Bissau. E quando veio para Portugal? Vim muito cedo. Ia fazer 9 anos quando vim para Portugal, para um colégio em Ponte de Lima. Em Ponte de Lima. No norte, no Minho. Exatamente. E de seguida, depois, o António voltaste para Guiné. Para a Guiné. Isso já foi depois de 25 de Abril. Mas é curioso, porque eu quando leio a história da tua vida, é curioso porque tu começas a estudar uma coisa que não tem nada a ver, que é a história de arte. Sim, é verdade. Porquê começar a estudar a história de arte? Não, eu gosto muito de história, mas neste caso nem foi por opção minha. Digamos, porque eu quando fui para Cuba, isto aconteceu em Cuba. Uhum. E o que é que o António foi fazer para Cuba? Pois, já explico. Sim. Até posso começar por aí. Sim. Porque depois de 25 de Abril, os aliados naturais, estou a falar de política, não? Sim. Das antigas colónias portuguesas passaram a ser os países do Bloco do Leste, da antiga União Soviética, dos países comunistas do leste da Europa. E Cuba, sendo portanto, do continente americano, das Caraíbas, também fazia parte desse bloco, ao fim e ao cabo, era um país comunista. Portanto, dava muitas bolsas de estudo a estudantes da Angola, São Tomé, Moçambique. E então aí teve uma bolsa de estudo e aproveitou e foi para Cuba. Sim. Mas eu comecei por dar aulas a miúdos, miúdos da Guiné, mas nessa escola estavam misturados com sul-africanos, com Saharaoís, do Saara Ocidental, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. Isto porquê? Porque esses miúdos, ao estarem tão longe da pátria, iam-se afastando em termos de língua e de história. Portanto, comecei por dar aulas. Ora, quando chegou a altura de ir para a faculdade para estudar jornalismo, que era aquilo que eu queria, o Ministério da Educação de Cuba impôs-me história. Certo. Eu gosto muito de história, mas enquanto pessoa interessada pela cultura geral, não para estudar como curso. Depois disseram-me, vai lá que depois a gente muda. Mas não o fizeram, né? Por isso fui estudar história da arte. E foi uma experiência enriquecedora, no fundo. Não, isso foi. Tudo que seja para aumentar a nossa cultura é positivo. E um jornalista, quanto mais cultura tem, quanto mais culto for, melhor, não é? Mas um dia consegue mesmo tirar o curso de jornalismo, António. Já vim fazê-lo aqui no Senjó, aqui em Lisboa. É verdade. Sim. Consegue tirar o curso de jornalismo. Sim, que idade é que tinha quando realizou esse sonho? Bom, já teria uns 31. Muito bem. Nunca é tarde para realizar sonhos. Depois, Nunca é tarde. Depois, António, tiveste um percurso tão fascinante que entras para o jornal A Bola. Sim. Começaste pelo jornal A Bola. Sim, comecei pelo jornal A Bola. Digamos que o jornal A Bola é o meu sonho de infância. Porque quando se dá o 25 de Abril, há no fundo um grande corte entre Portugal e as suas antigas colónias, né? E havia eles ligação, como sendo o futebol português, o vinho. Lá em África nunca ninguém se esqueceu do vinho português. A bola, a TAP.
Portanto, havia referências. havia essas- referências, né? E essas referências... E eu já conhecia, a Bola tinha um naipe de jornalistas que eram autênticos sociólogos do desporto, né? Eram tão conhecidos ou mais que muitos dos melhores futebolistas, Carlos Pinhão, Homero Serpa, Alfredo Farinha. Mas um dia depois o António vem para o Correio da Manhã, para a secção desportiva do Correio da Manhã. Pois, Verdade? isso Estou aqui a dar um salto, mas temos que dar. Isso já foi em 2007. Isso já foi em 2007, quando mexeu o mercado. Mexeu o mercado, alguns jornalistas do Correio da Manhã foram para o Diário de Notícias. O Otávio Ribeiro estava à procura de alguém, de um jornalista com as minhas... com o meu perfil, digamos assim, com as minhas características, né? António, o que é que foi para ti realizares este sonho como jornalista e depois seres acariciado pelo público porque tu recebes 2 prémios muito importantes? Se nós formos a ver, a maioria das pessoas, se calhar, não concretizou o sonho de trabalhar naquilo que sempre quis fazer. Verdade, não é? isso. Concretizar o sonho de infância. No meu caso, Aconteceu. nesse aspecto, aconteceu mesmo. Por isso és um homem realizado. Sinto-me perfeitamente realizado, era o que eu queria, e dizer isto hoje é fácil, mas dizer isto numa realidade totalmente portanto, diferente desta em que nos encontramos, onde era digamos que se calhar não devia atrever-me a sonhar. A forma como nós venerávamos o futebol, quando comecei a ouvir falar futebol português, nem havia televisão ainda Sem dúvida. no país onde nasci. Eu não sabia que velocidade jogavam. Pela rádio, e hoje és um homem muito reconhecido dentro da tua área. Sim. E és um homem reconhecido por todos os profissionais. Nós estamos aqui com o Otávio Lopes, o nosso chefe de redação. Otávio, muito obrigado, o nosso chefe de redação do Correio da Manhã. O que é que nos podes dizer deste homem? O António é um fenómeno, percebes? Foi dos melhores jornalistas com quem eu trabalhei na minha vida. Era e é um jornalista que... Na redação estávamos sempre descansados. O António estava fora, mas quando o António tinha uma página reservada, ao mais se fosse possível. É um homem que conhece, um jornalista que conhece todo o envolvente do desporto, sobretudo no futebol. É das pessoas mais respeitadas no futebol português. E digo-te, ele sabe disso. Ainda hoje continua a trabalhar, continua a dar grandes histórias ao Correio da Manhã. E nos 6 ou 7 anos que eu fui editor do António, se a secção pudesse ser feita só por ele, era só feita só por ele. E, portanto, é um homem extraordinário. É um homem extraordinário. E as pessoas que conhecem, não sei se o António viu o humano que ele é, o genuíno que ele é. E, sobretudo, no que me diz respeito a mim, é o jornalista, o fenomenal jornalista com que eu já trabalhei. Um homem que toda a vida trabalhou para o público, Sim. Trabalhou em prol daquilo que as pessoas gostavam e foi um homem que se manteve sempre na retaguarda, porque, no fundo, a cara do António nunca foi uma cara conhecida, mas o trabalho dele, sim, foi reconhecido publicamente por todas as pessoas. E há uma situação aqui, António, que nós não falámos. É que tu tens aí uma diversidade, na tua vida. Porque tu, neste momento, nós dissemos lá para casa, mas tu começas aí com problemas e diabetes. E isso é que foi aí o caso dos trabalhos, como costuma dizer, não é? Isso apanhaste um susto e foste aí tendo alguns problemas, tiveste que reformar, não é? Sim, sim. Mas tu reformas-te e és tão agarrado a esta profissão que continuas a trabalhar connosco e continuas a estar presente aqui connosco porque as tuas histórias, confesso-te, as tuas histórias são as melhores histórias que se conseguem ter aqui no Correio da Manhã. E o teu reconhecimento continua e o amor que os teus colegas têm por ti, como é o meu caso, continua. Mas tivemos aqui um grande percalço, que foi os diabetes tiraram-te a visão. É verdade. Tu neste momento não és completamente cego, és amblíope, por isso tu vês sombras e vês vultos, mas não tens aquela nitidez, não é? Falta ver formas, não é? Falta ver formas. Chama-se retinopatia diabética. retinopatia. E nós temos connosco o professor Eugénio Leite, que está atrás de ti. Sim? E que o professor Eugénio Leite, o grande professor Eugénio Leite, não é? Já conhecia. Já, muito bem. Professor Eugénio, muito obrigada por estar aqui connosco. O António, no fundo, na consequência da diabetes, tem uma retinopatia diabética, o que lhe traz este problema de visão enorme. É comum?
Infelizmente... Tem microfone. O doutor tem microfone. Infelizmente, é um problema que vamos generalizar, cerca de 5 a 10% dos diabéticos vão desenvolver a médio prazo a cegueira. Aliás, é apontada, e muito corretamente, como uma das 3 grandes causas de cegueira a nível mundial. Okay? Degenerescência macular da idade, glaucoma e a retinopatia diabética. E aqui, realmente, esta é uma das situações graves, e tenho pena, estou a ouvir aqui a história do António, e vai-me permitir tratá-lo assim por António, sim. porque, efetivamente, estou a ouvir a história. Aqui, ao meu lado ouvi um elogio que, francamente, é um elogio de topo, eu diria quase que é um prémio, e tenho pena que o António comece a ter aqui uma limitação importante. É evidente que o saber dele está lá, mas a incapacidade de se ligar ao mundo, de captar a percepção da face, a percepção do movimento, a impressão, obviamente o António está aqui limitado. É evidente. Podemos ainda fazer alguma coisa, professor? É assim, há que analisar, há que perceber o estadio em que está esta retinopatia diabética e até onde é que é possível fazer uma eventual recuperação, mas vamos ser honestos e vamos ser objetivos. Eu tive o cuidado porque entramos ao mesmo tempo, silencioso e atrás, fui observando pequenos gestos e os pequenos movimentos do António. Eu presumo que estamos aqui perante uma retinopatia já de grau muito avançado. De qualquer dos modos é assim. E isto é uma mensagem que se desistirmos, obviamente este trajeto está bem definido. A perda total. E há aqui muita coisa que podemos eventualmente fazer. Primeiro, e o primeiro grande objetivo será travar a evolução. Ou seja, este pouco que o António tem, preservá-lo. E o professor pode receber o António? É óbvio que sim, é óbvio que sim. António, essas são umas boas notícias. É uma surpresa que nós te preparámos. Porque eu sei, António, que tu és muito ligado ao desporto, és ligado ao teu trabalho, és uma pessoa que o resto não te interessa nada. Nem a tua imagem, nem nada. O que interessa é trabalhar é o que tu gostas. Mas sabes, como nós gostamos muito de ti, nós dizemos assim, o António é giro, ainda é novo, vamos aqui tratar. E tenho uma surpresa para ti, porque eu convidei uma pessoa que já faz também parte da nossa família, que é a doutora Esmeralda Martins, que eu tenho aqui ao meu lado. Eu vou-te pedir só o micro, Otávio, muito obrigado. E a doutora Esmeralda, eu levei umas fotografias tuas sem tu saberes, e disse à doutora Esmeralda, o António, à conta dos diabetes, também sofreu aqui alguns problemas da sua dentição. A doutora Esmeralda, reunimos e disse assim, Eduardo, este homem não vai ficar assim, eu não vou deixar. E disse, eu não sei se o António não liga nada a isso, mas vais gostar de sentir, até porque a alimentação irá ser mais fácil, dizia a doutora Esmeralda. Por isso, agora vais ouvir a doutora Esmeralda, porque ela tem aqui algumas palavrinhas para ti. Doutora Esmeralda. Bom dia, António. Bom dia. Obrigado à CMTV. Portanto, António, eu sou da Clínica Milênio e na Clínica Milênio, na pessoa do Dr. Ângelo Rebelo, somos sensíveis normalmente a casos como o António. Eu só vi, de facto, umas fotografias, vi que tinha falta de dentes em baixo, se pode-se rir para mim. Pronto, é isso mesmo. É a primeira vez que eu vejo o António, eu de facto só vi as fotografias. Tem falta de dentes. A diabetes é um problema que também afeta as gengivas. Portanto, normalmente a diabetes tem muitos problemas de gengivas, onde há alguma retração gengival, há perca do osso e muitas vezes há perca dos dentes. Portanto, eu não sei se os seus dentes têm mobilidade ou não. Portanto, os dentes anteriores. Proponho-lhe fazer uma reabilitação, colocar-lhe aí uns dentinhos fixos, preencher os espaços que tem, ver que dentes têm mobilidade e que terão que ser extraídos ou não. Proponho-lhe uma reabilitação oral, se estiver de acordo, se me confiar a sua boca. Doutora, e vamos, desde já fica convidada a vir cá mostrar o novo António, porque o António é este coração que nós temos, é um coração enorme e preocupa-se mais até com os outros do que com ele próprio. E eu achei que isto era uma situação, um miminho que ele ia sentir bem, até para a própria alimentação, como disse, não é? É um homem bonito, merece ali um belo sorriso. António, já ganhaste o dia. É Está a dizer que és bonito, já viste? Temos uma consulta na Clínica Milênio com a doutora Esmeralda, na Clínica
Clínica Muito Leite e obrigado. Leite com o professor Eugénio Leite. Portanto, vamos tentar aqui melhorar a qualidade de vida do António, para que o António continue a melhorar a nossa vida com o trabalho que continua a fazer. Essa é que é essa. És um colaborador maravilhoso. Quero que continues connosco. Nosso colega. Acho que tu és um homem que nós não vamos prescindir. Por isso, não arranjes desculpas de mais reformas que não chegas a lado nenhum, que nós não te deixamos ir embora. E vou-te dizer uma coisa: sabes o que é? É que eu, falo em nome de todos, gosto muito de ti. Obrigado. Mas muito mesmo. Um aplauso, porque nós temos despedido o António. E eu obrigada. prometo-vos uma coisa: eu ainda vos trago aqui o António completamente diferente. E este sorriso ainda vai ser mais bonito. Muito obrigado. Obrigada, António. Obrigado, e eu nós muitíssimo fazemos obrigado intervalo? ao doutor aqui, ao doutor Eugênio Leite. O António está a agradecer ao Dr. Lopes Eugénio Leite. A Maia, que já conhecia há muito tempo, Muito obrigada, que eu sou António. admirador, Muito obrigada. e ao Duarte, devo dizer que a admiração é mútua. Muito obrigado. Eu é que te admito, Já- és um grande homem. Nós trabalhamos com pessoas como tu. São essas pessoas da nossa retaguarda que fazem nós Eu sermos já quem nós admirava somos. o Duarte profissionalmente, e quando li a história dele com o filho, com o Diogo, passei a admirá-lo muito mais. É verdade. Porque é deste tipo de exemplos que o mundo precisa. Verdade, António. E Eu- precisa também dizê-los como os teus. Muito Olha, obrigada. Um abraço forte mesmo. Um abraço forte. E vamos Muito receber obrigada a cá. todos. Está prometido. António, até breve. Vamos Então, a um muito curtíssimo obrigada. intervalo E já voltamos, e voltamos porque já. há um pânico Já. na cozinha. Há pânico na cozinha. Já voltamos.